A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Trouxe mais esse vídeo. Eu gravei ele ontem. Estou dizendo aqui hoje para você, mas eu gravei ele ontem à noite para deixar pronto com a palavra do Espírito Santo que é colocar no seu coração. Porque hoje, no caso hoje que você vai recebê-lo, eu vou passar o dia no hospital cuidando do meu pai, como eu já tinha falado para vocês. E não vou ter tempo, mas eu não posso deixar de trazer a palavra, porque a palavra nunca, a nossa seara, como diz, né, Jesus, nunca pode faltar, nunca pode parar. Nós temos que sempre estar em movimento. Jesus não nos quer parados. Jesus não nos trouxe aqui para nós ficarmos parados. Nós temos que estar sempre em movimento. Para Ele também estar sempre em movimento, trabalhando pelas coisas que Ele tem para você. Então a palavra está em Evangelho de Lucas. O capítulo que eu vou ler vai ser o 11 e o versículo 46, que vai dizer assim: Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunha e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais. Porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Amém, gente? Aqui, né, Jesus fala aqueles fariseus, aqueles, né, dos intérpretes da lei, tudo que estavam sempre atrás de Jesus, tentando achar um crime, tentando achar uma palavra que Jesus falasse que para dizer que Jesus estava infringindo a lei de Moisés, que era tão... Só que eles respeitavam tanto a lei de Moisés, mas para oprimir o povo. Não era para seguir, porque eles faziam o que seguiam, mas não, porque eles queriam só tirar proveito. Tanto eles não seguiam que todos os profetas, eles mandaram matar todos esses profetas. Não eles, como Jesus diz aqui, os pais deles. Matavam os profetas, até na parte de Eliseu lá, né? Que o marido daquela viúva que deixou aquela dívida escondeu. Mais de 100 profetas escondeu lá no porão. Era tudo assim, os profetas que traziam a palavra de Deus, eles faziam que eram tudo que eles fizeram com Jesus. Desacreditavam o povo dessas palavras de Deus, porque eles queriam mesmo era impor aquele fardo deles em cima das pessoas, tudo que eles faziam, aquelas leis deles que eles cumpriam, mas que não eram no coração, era só superficial, eram só rituais. Então eles cobravam do povo, mas não faziam. Então, assim, quando eles viram Jesus fazendo todas as maravilhas que Jesus fez, foi o que eles quiseram fazer. Quiseram achar um crime para Jesus, um crime contra o governador, um crime contra César, né? Então, assim, eles sempre procuravam uma palavrinha errada de Jesus para poder incriminá-lo. E fizeram isso até o fim. E conseguiram, né? Então aqui Jesus disse, aqui na parte final, aqui Jesus diz: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes, impediste os que estavam entrando. Né? Eles impediam o povo, não iam entrar no céu, porque não fizeram nada do que Deus, não foram obedientes a Deus.
E ainda assim eles queriam impedir as pessoas de seguir Jesus, de ouvir as palavras de Jesus, que Jesus era profeta, que Jesus veio trazer a palavra de Deus. Jesus queria ensiná-los outros caminhos, o caminho da paz, o caminho do amor, do perdão. Jesus queria que eles deixassem os seus pecados e o seguissem e acreditassem nele através de suas curas, de suas ressurreições que Jesus fazia. Jesus queria que eles crescem que ele era o Filho de Jesus, de Deus. Ele era o Messias. Então, os fariseus aqui, eles tinham medo de perder suas posições, suas mordomias. Então, ficavam querendo que matassem Jesus, assim como eles mataram os outros profetas. Aqui Jesus fala de Abel, Jesus fala de Zacarias, que é parte de Abel. Jesus fala assim, ó, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Você vê que Jesus estava acusando eles das coisas que eles fizeram, que seus pais fizeram para os proferir. Agora eles estavam querendo edificar túmulos, gastar dinheiros, fazer homenagem aos pais deles, tudo que eles estavam sendo coniventes com aquilo ali, os crimes que os pais deles fizeram. E Deus ia castigar toda aquela geração, porque Deus fazia isso. Deus às vezes deixava passar, não, então às vezes um se arrependia, daí Deus deixava passar, mas Deus sempre trazia a justiça. E os filhos pagavam sim pelos pais. Depois Deus mudou isso. Jesus mudou isso. Né? Para o filho não pagar pelas coisas do pai, né? E o pai não pagar pelas coisas do filho. Cada um paga seus pecados. Mas assim mesmo nós temos que cuidar. Essa mensagem aqui, eu passo isso pra gente. Vamos cuidar do que ensinamos nossos filhos, do que nós passamos para eles de coisas boas, né? Para que eles não venham depois cometer os mesmos erros que a gente cometeu no passado, para que eles possam aprender coisas novas, para que eles possam já ir indo para o caminho de Jesus, e indo já para... Você ensina ele as coisas da Bíblia, se você ensinar as coisas da Bíblia, ele já vai indo com um pensamento diferente, e aquilo ali ele já vai passar para os filhos, porque os filhos, eles passam o que a gente ensina. Eles passam sim o que a gente ensina, por isso os pais têm que passar coisas boas para os seus filhos, porque eles veem a gente fazendo as coisas, eles querem depois fazer igual, mas geralmente eles querem melhorar, fazer melhor. Você pode ver que desde a sua geração passada, cada vez você fez melhor, quis fazer para o seu filho melhor do que foi com você. Então, se você quer fazer melhor, já coloca eles no caminho, já vai falando de Jesus, vai tentando colocar na cabeça dele que Jesus é o caminho, que eles precisam cuidar dos pecados, que eles precisam cuidar da sua índole, do seu caráter, porque mesmo que depois ele vá se desviar lá na frente, você tenha certeza que você fez a sua parte, você colocou ele nos caminhos retos, tentou, você fez a sua parte, porque né, assim como Jesus não conseguia de todos, a gente também não consegue com nossos filhos. Às vezes um segue o que a gente ensina, outro já tem outro pensamento, mas você tem que ter a sua consciência que você está fazendo certo, para você não errar que nem a sua mãe errou, que nem a sua avó errou. Tente fazer diferente. Tente já colocar Jesus no coração dos seus filhos, porque para ele passar isso para frente, porque aquilo ali pode incomodar ele, pode
se irritar, pode ele não ouvir você, mas aquilo vai ficando. Porque a palavra de Jesus, ela é assim. Muitos aceitam, muitos não, mas ela fica. Embora ele não vá entrar pro coração dele, mas ele pode passar isso depois pros filhos. Ai, tanto que a mãe orava na hora que eu ia dormir, a mãe orava para isso, orava para aquilo, eu vou orar também para meus filhos. Aí ensina os filhos deles, sabe? Nós temos que passar isso adiante. Temos que procurar fazer diferente que nossos pais fizeram no passado. Para nossas gerações futuras entrarem sempre com Jesus. Assim nós vamos passando. Por isso que Jesus é rei para sempre, é rei eterno. Porque ele foi passado de geração em geração. Porque sempre teve uma pessoa assim como eu, assim como você, que resolveu falar dele para os seus filhos. Por isso que sempre foi crescendo o nome de Jesus. Porque você tem 3 filhos, você fala para um, ele não ouve, mas os outros 2 ouvem e já passam adiante. Amém, gente? Então vou deixar essa palavra para você, essas mensagens para os seus filhos, para todos nós, né? Todos geralmente temos filhos, netos, nós devemos querer o melhor para eles. Fazer a nossa parte. Mesmo se não der certo lá na frente, nós fizemos nossa parte. Glória a Deus. Então vou deixar essa mensagem. Fiquem na paz do Senhor. Deixe seu joinha, inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe. Procure sempre compartilhar os vídeos, que às vezes tem uma pessoa aí que está precisando de um conselho, de uma palavra. E assim você já vai estar fazendo a sua parte. Né? Que às vezes você não sabe como ajudar na seara do Senhor, e você estando compartilhando, você já está ajudando. Não devemos guardar só para nós a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus.